preciosidades de Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Edificando Vidas. Hoje o que eu quero compartilhar com vocês é algo que Deus vem trabalhando no meu coração especial essa manhã, e é algo que até o meu pai já vem me falando, muito tempo a respeito sobre a oração, de como a gente deve orar, sabe? Realmente, eu comecei a analisar a nossa maneira de orar, e muitas vezes a gente se achega diante de Deus, daquele que é todo-poderoso, querendo dar ordens para Ele. Quem somos nós para dar ordem ao Senhor? Nós não sabemos de nada, nós enxergamos só até uma distância que os nossos olhos físicos permitem. Então, como vamos competir com aquele que é todo-poderoso, com aquele que é o autor de todas as coisas, que criou o universo, que criou a mim, que criou a você, que criou todas as coisas, que nele tudo existe, sem ele nada acontece. E essa manhã eu ali no banheiro em oração, porque eu sempre gosto de falar com o Senhor naquele lugar, pois é algo que eu sei que vai ser reservado e que ninguém vai me incomodar enquanto eu estiver ali. E muitas das ministrações que Deus ministra no meu coração é naquele lugar, ou às vezes quando eu estou dormindo, o Senhor tem os meios dele. E eu sei que estamos vivendo tempos muito difíceis. Sei que nós estamos chorando lutos e lutos, estamos padecendo de grandes tempestades sobre as nossas vidas, tempestades emocionais, tempestades físicas, tempestades espirituais, muito bombardeio, mas o que a gente não pode perder é a fé na palavra de Deus, naquilo que Ele já deixou para nós. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês é sobre a oração de Jesus no Getsemane, pouco tempo antes dele passar pela crucificação. E essa passagem se encontra em Marcos, no capítulo 14, no versículo 32. E diz a palavra de Deus: Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Olha só que profundo. Jesus, o Filho de Deus, ele também sentiu angústia, e uma angústia que ele disse que parecia a morte. Qual que era a angústia de Jesus? Jesus estava com medo de passar pela cruz? De modo algum. Ele veio para cumprir exatamente isso. Qual que era a angústia de Jesus? Jesus estava angustiado porque quando os nossos pecados caíssem sobre ele, Deus se separaria dele. E ele nunca esteve separado de Deus. Nunca. Então, esse momento para ele seria um momento de mais angústia, ficar 3 dias longe do Pai. Isso é angustiante. Jesus não queria passar por esse momento de separação. Jesus não queria passar por esse momento de abandono, mas era necessário passar por conta dos nossos pecados. Porque se não fosse assim, nós não conseguiríamos ter a vida eterna. Então Jesus, ele sentiu o que a gente sente, essa angústia, essa tristeza, essa dor.
e ele orou ao Pai e ele pediu: Senhor, eu sei que tu podes todas as coisas. Ele reconheceu que Deus é soberano e que ele pode tudo. Se possível, passa de mim esse cálice. Então, se possível, Senhor, não permita eu passar por essa situação, mas não seja feito como eu quero, que seja feito como tu queres. Aqui o Senhor nos ensinou uma grande lição, de que quando a gente chegar diante de Deus para pedir qualquer coisa que seja, primeiro a gente reconhece que Ele é soberano, que Ele pode todas as coisas. A gente expõe o desejo do nosso coração e a gente pede para o Senhor fazer, se possível, a nossa vontade, mas que prevaleça a dele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade do Senhor, ela é maravilhosa e ela faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, ainda que a gente não entenda. Eu fico encantada com aquela passagem de Jesus curando o leproso, que está em Mateus, no capítulo 8, no versículo 1 e 3. Ali, o leproso, ele vai se aproximar antes de Jesus e ele ajoelha e adora o Senhor de joelhos e fala assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. E aí Jesus pega e toca nele e diz: eu quero, seja purificado. Isso é incrível, porque o maior desejo do Senhor é nos curar. Curar no físico, sim, ele quer e ele pode fazer isso, mas ele sabe que esse corpo aqui, ele é mortal. Essa carne, ele pode ser curado agora, mas amanhã acabar, morrer essa carne, passar o tempo. Porque essa carne é passageira, mas existe algo dentro de nós que é eterno. E aqui sim, no nosso espírito, na nossa alma, é que Deus quer realizar a verdadeira cura, a cura da salvação, que vem através da fé em Cristo Jesus. Porque essa alma ela é eterna e ela tem dois destinos: ou a vida eterna com Cristo, a alegria eterna, onde será enxugado dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, ou o sofrimento eterno, longe de Deus, onde haverá choros e ranger de dentes. Nós temos uma escolha hoje a fazer. E para concluir essa mensagem, eu quero ler com vocês 1 João, capítulo 5, no versículo 13 em diante, que vai dizer assim: Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, meus irmãos, é pedir de acordo com a vontade de Deus. Exponha ao Senhor a tua vontade. Exponha ao Senhor o desejo do teu coração. Mas peça que prevaleça a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Peça segundo a vontade do Pai. Jesus nos ensinou a orar desta maneira. E mais uma coisa, não tenha medo do que você tiver de passar. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Esses são os nomes dados, né, pela Babilônia, mas eles têm os nomes deles verdadeiros. Isaías, Ananias, eu sempre esqueço o nome do outro, mas amém. E eles tiveram de passar por uma fornalha de fogo. Deus não livrou eles de passar pela fornalha, pelo problema, mas Deus livrou eles do fogo e mais, passou junto com eles dentro do fogo. Então não temas o que você tiver de passar. O que você tiver de passar, Deus estará contigo. Porque se o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa ter medo, porque o Senhor está contigo. E a vara dele
e o cajado dele vai te consolar. Então não temas, pois o Senhor está contigo. E se Ele está contigo, não há motivo para ter medo. Passe o que tiver que passar, lembrando que Ele é com você. E não olhe para as coisas dessa terra, que é passageira, olhe para o céu, para o autor e consumador da sua vida, o Senhor e o Cristo Jesus, nosso Salvador. E tenha sempre o consolo do Espírito Santo com você, que é Ele que te conduz e que te faz lembrar dessas verdades maravilhosas, que traz paz para o nosso coração no meio de uma situação tão caótica que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Se revistam, meus irmãos, das armaduras de Deus, para que vocês possam resistir a esses dias maus. E se você quiser saber quais são as armaduras de Deus, medite na Efésios 6, a partir do versículo 10 e entenda cada uma das partes dessa armadura, que são essenciais para a nossa vida, para que possamos continuar firmes, resistindo aos dias maus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que a paz do Senhor seja com você, seja com a tua casa, com toda a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um beijo